Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, o sentimento é de gratidão a Deus e ao irmão Glauber por esta oportunidade, de estarmos aqui hoje para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Apenas esses 6 versículos. Estava meditando nesta palavra, imaginando cada um de nós. Sempre temos alguém que nós confiamos muito, aquele amigo que a gente pode contar para todas as horas, que nos traz segurança, nos traz confiança em estar na sua presença. E a gente, sempre que acontece algo de difícil, que a gente pede socorro ao amigo, quando não tem nenhum empecilho, a tendência é que ele venha rapidamente nos socorrer. De alguma forma, o que nós estamos precisando. E a gente observa, Jesus ele estava naquelas imediações e os milagres que ele fazia começaram a se espalhar. Então, ele tinha amizade com esta família, Marta, Maria e Lázaro. E as pessoas da cidade já tinham ouvido falar dos milagres de Jesus. Eu fico imaginando como estava todo mundo pensando: vai ser muito fácil. Jesus é o novo profeta que chegou aqui na redondeza, ele faz muitos milagres, e também ele é amigo da família. Então, isso deve ter gerado uma confiança, tanto na família de Lázaro, as suas irmãs, Marta e Maria, quanto na vizinhança que já tinha escutado falar dos milagres de Jesus. Mas o interessante é que o versículo 6 diz assim: ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. É muito curioso como a gente vê o cronograma e a vontade de Deus em relação às nossas aflições e às nossas provações é diferente do nosso desejo. Normalmente, a gente espera, tem aquele desejo que rapidamente a gente clame e a resposta chegue junto com a solução. Mas Jesus esperou 2 dias ainda para se locomover de onde ele estava para a cidade onde Lázaro morava. Mas quando ele recebeu o recado das irmãs de Jesus, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu tenho enfrentado algumas situações na minha vida e eu tenho, quando nós, quer dizer, nós não, vou falar por mim, quando a coisa aperta um pouquinho mais, aí eu me aproximo mais de Deus. E eu tenho escutado muito Deus falando isso comigo. E as coisas que estão acontecendo na minha vida, que isso não é para a morte, é para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. E o curioso é que quando Jesus ele chega, algo de novo acontece. Mas eu fico imaginando a aflição de Marta e de Maria. Manda o mensageiro atrás de Jesus. Aí o mensageiro volta sem Jesus. Eu imagino que a reação delas deve ter sido a surpresa. Ué, cadê Jesus? Não veio com você? Mas o mensageiro chega com a notícia: olha, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte. Mas o mensageiro não tem coragem de passar essa mensagem para as irmãs de Lázaro. Porque quando você chega em uma casa e encontra uma pessoa morta,
vai mais dizer, não vai morrer, já está morto. E é muito curioso, porque Jesus tinha dito, esta enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. E as pessoas muitas vezes não entendem o que Jesus muitas vezes está querendo mostrar. Nós não entendemos o que ele está querendo nos mostrar através das suas palavras, porque nós temos que ter uma visão mais espiritual do que terrena. Quando Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, isso não estava querendo dizer que Lázaro não morreria fisicamente. Essa morte de Lázaro traria grandes ensinamentos para aquele povo. Primeiro, a fé e a confiança que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Se Jesus tivesse chegado antes de Lázaro morrer e tivesse curado Lázaro da enfermidade, eu creio que não faria tanto efeito diante daquela população pelo fato dele ter chegado após a sua morte e 4 dias depois de ter ressuscitado. Então, nisso o nome de Deus foi glorificado. E é toda aquela população daquela cidadezinha pôde perceber que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha controle sobre a morte e sobre a vida. Jesus, ele não demorou, como muitas vezes a gente costuma falar, né? Quando a Bíblia disse que ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava, não quer dizer que ele se atrasou. Está querendo nos mostrar que Jesus, ele chega na hora certa. E qual é a hora certa para mim? Qual é a hora certa para você? É diante da minha angústia? É diante da minha petição? É diante da minha necessidade? Ou é a hora que Jesus chega para que o nome dele seja glorificado? Muitas vezes, quando algo acontece na nossa vida conforme a nossa vontade e no tempo que nós queremos, talvez o efeito seja diferente do que quando nós esperamos pacientemente por Jesus. E muitas vezes pensamos, Jesus está atrasado. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele não está atrasado. A gente pode ver no livro de Lucas, o capítulo 7, ele relata o ocorrido na vida de uma viúva da cidade de Naim. Ela já estava viúva e ela tinha um único filho. E o seu filho faleceu. Jesus poderia ter chegado antes? Poderia. Mas quando foi que Jesus chegou? Quando o cortejo já estava em direção ao cemitério. E Jesus fala uma coisa que aparentemente parece até um pouco absurdo, né? Você encontra uma mulher que é viúva, tinha um único filho, o filho morreu e Jesus chega para ela e diz, não chore. É humanamente impossível a gente imaginar, olhar para uma mãe numa situação daquela e dizer não chore. Mas Jesus, ele sempre faz a coisa certa e na hora certa. Jesus tocou naquele esquife, as pessoas pararam e ele mandou que o filho da viúva levantasse. E ele levantou-se. E mais uma vez eu digo, Jesus, ele chegou na hora certa. No livro de Marcos, no capítulo 9, nós vemos também um relato dos discípulos enfrentando uma tempestade. E o mais curioso é que Jesus estava no barco junto com eles. E aí é onde eu acho que vem a ilusão de muito cristão, é de pensar, eu estou com Jesus, Jesus está comigo, as coisas ruins não vão me atacar. As tempestades dessa vida não sobrevirão sobre mim, sobre a minha família. Bem, sim. O próprio Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, Jesus nos alerta que teremos aflições, que as tempestades irão se levantar ao nosso redor. Não é o fato de nós estarmos em comunhão com Deus que as adversidades dessa vida não venham sobre nós. Mas, eu falei Marcos, né? Marcos
capítulo 4. Versículos de 35 ao 41. Quando fala, Jesus apazigua a tempestade. Então, eles estavam no barco com Jesus, né? E no versículo 38 diz, ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E às vezes a nossa fé é abalada diante das adversidades dessa vida, que nós temos essa mesma reação dos discípulos, achar que Jesus não está se importando com as lutas que nós estamos enfrentando. Aí ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Eu imagino que só mesmo Jesus, viu, que conseguiu dormir em meio a uma tempestade. Os discípulos aflitos, a embarcação balançando para um lado, para o outro, e Jesus lá, tranquilo, dormindo, mas não quer dizer que ele não estava se importando, porque ele disse, cala-te e aquieta-te com o mar. Quando foi que Jesus falou essas palavras? Na hora certa. Poderia ter evitado, poderia não ter permitido essa tempestade, mas todas essas coisas que acontecem, quando Jesus disse que era para que o nome de Deus fosse glorificado, é porque nós precisamos ser fortalecidos. Nós aprendemos na adversidade. Essa semana eu ouvi uma frase que dizia assim, se o mal sobrevém à sua vida e você não morreu, é porque você aprendeu. Se você não morreu, é porque você aprendeu. Ou seja, nem sempre o problema pelo qual eu estou passando, ele é resolvido da forma como eu gostaria. Mas estou viva, contando vitória, né? Porque cada dia na nossa vida é mais um motivo para nós agradecermos ao nosso Deus. Estamos contando vitória e, com certeza, todas as lutas, ela nos traz ensinamentos. Então, se eu não morri, mas eu estou aprendendo. Esse processo de caminhada, essa peregrinação aqui na Terra com Cristo, é um eterno aprendizado. Nós precisamos estar atentos aos detalhes para que nós não venhamos desfalecer na nossa fé. Porque se nós não estivermos atentos aos detalhes daquilo que Deus está querendo falar conosco, nós vamos ter essa sensação que Jesus ele não está se importando, que Jesus demorou 2 dias para sair de uma cidade para outra, quando o amigo dele estava à beira da morte, porque ele não estava se importando, que Jesus, em diversas outras situações da vida, quando eu clamei e ele não me respondeu, é porque ele não estava se importando comigo, mas no decorrer da nossa caminhada nós vamos entendendo que o cronograma de Jesus é diferente do nosso. E que a minha pressa não vai me trazer nenhum ensinamento. Que a minha pressa não vai me aproximar de Jesus. Que a minha pressa não vai resolver o meu problema. Então, o que é que eu preciso fazer? Descansar. Descansar não quer dizer que eu não vou mais clamar, não quer dizer que eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer, mas descansar na confiança que Jesus ele chega e age na hora certa. Quando o vento se aquietou e houve grande bonança, aí Jesus olhou para os discípulos e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eu pergunto para mim e para você nesta noite, por que nós somos tão tímidos? Nós não temos fé? Aleluia. Os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É incrível
como os discípulos que andavam dioturnamente com Jesus, testemunhavam de todos os milagres que Jesus fazia. Era testemunha ocular, né? E, de repente, eles se dão conta, eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Jesus. Porque se eles conhecessem Jesus, eles não iriam dizer quem é este. Eles tinham uma visão limitada de Jesus. Então, que nessa noite, eu clamo a Deus que o seu Espírito Santo tire essa venda dos nossos olhos. Que a gente não tenha essa visão limitada de Jesus. Que a gente não venha a ficar surpreso com as maravilhas que ele pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que tenhamos a confiança que Jesus chega na hora certa. Que o nosso desespero diante de causas que acontecem na nossa vida, a gente não venha achar que Jesus está demorando ou que Jesus está atrasado. Porque Jesus ele só chega na hora certa. A gente pode observar nesse relato, a passagem que eu li aqui no livro de João, falando sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus primeiro disse, essa enfermidade não é para a morte. Aí no versículo 11, ele diz, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam quem falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Parece uma contradição, né? O versículo 4, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte. No versículo 14, Jesus diz, Lázaro está morto. Mas o versículo 11 tem algo aqui muito importante para as nossas vidas. Quando Jesus diz, vou despertá-lo do sono. Jesus saiu já decidido, determinado a ressuscitar Lázaro. Quando ele recebeu a mensagem da enfermidade de Lázaro, ele já saiu dali com essa convicção, eu vou despertar Lázaro. Engraçado, algumas situações na Bíblia que nós precisamos pedir, clamar para Deus agir. Existem fatos que Jesus ele já chega decidido. Ele disse, eu vou despertar. Marta e Maria não pediu para que ele despertasse Lázaro. Na realidade, o pedido delas era para evitar a morte. Porque quando ela manda avisar, está enfermo, a intenção é que venha para evitar a morte, curar daquela enfermidade. Mas Jesus disse, eu vou despertá-lo do sono. Como está a nossa vida diante de Deus? As nossas petições, a nossa confiança, a confiança na palavra de Deus, porque precisamos crer na palavra. Nós temos esse manual de fé. A palavra de Deus é o nosso manual para todas as áreas da nossa vida. Então, Jesus, quando ele chegou, o desespero, né? Encontrar as irmãs de Lázaro, encontram com Jesus, disse, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E Marta, eu sei que há a ressurreição do último dia. Marta cria na ressurreição, cria no poder de Deus. Mas ela estava diante de Jesus. E Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu não preciso crer apenas na ressurreição dos últimos dias. Eu tenho uma ressurreição, que é Jesus, todos os dias da minha vida. E essa fé que eu preciso ter na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que está escrito, que vai me dar a paz diante de todas as circunstâncias que nós vamos atravessando no nosso dia a dia. Porque eu posso ter fé, mas não ter uma fé suficiente naquilo que está escrito. Mas eu preciso crer na palavra viva que está escrito na nossa Bíblia Sagrada. Ela disse, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ela sabia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, mas ela estava com a visão apenas da ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus, ele não já tinha dito para os seus discípulos, eu vou despertá-lo do sono? Então ele veio com esse propósito de despertar Lázaro do sono. No versículo 40, Jesus fala, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E naquele momento ele fez uma oração ao Pai e disse, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, para que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. Quando Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, tinha um propósito. Ou seja, as lutas pelas quais nós passamos, ela tem propósito. Porque Jesus, ele deu graças ao Pai, mas ele também disse que a multidão precisaria crer que ele veio enviado por Deus. Então Lázaro foi ressuscitado e houve grandes maravilhas naquele local, porque as pessoas começaram a crer, apesar da perseguição que muitos tinham com Jesus, mas a ressurreição de Lázaro, após 4 dias, como muitos disseram, já está morto. Se nos dias de hoje, se houver necessidade de fazer a exumação de um cadáver e abrir um túmulo, 4 dias ele já vai estar entrando em estado de putrefação. E é muito complicado fazer uma ação dessas, mas com Jesus, o que foi que ele disse? Apenas, tirai a pedra. Por quê? A pedra os homens poderiam tirar. A pedra que estava na porta do sepulcro, os homens poderiam removê-la. O que os homens não poderiam fazer era ressuscitar Lázaro. Então, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. E aquilo que eu não posso fazer, é aquilo que Deus vai fazer. Deus age conforme o seu cronograma, conforme a sua vontade, e isso não depende das minhas necessidades, das minhas angústias, nem do meu desejo. É no tempo de Deus, é na hora de Deus e é a hora que Ele determina. A Bíblia diz no livro de Jeremias, clame a mim e eu responder-te-ei. Ele responde, mas não é na minha hora, não é no meu tempo. Eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam passando por algumas dificuldades e precisavam tomar algumas decisões na vida, e teve gente que disse assim, se até o dia 10 Jesus não resolveu, eu vou fazer do meu jeito. Gente, que triste ilusão. Nós não temos autoridade para colocar Jesus contra a parede. Eu posso até fazer do meu jeito, mas o meu jeito não é o jeito certo. O meu tempo não é o tempo certo. Eu não vou dizer a Jesus que ele tem que resolver até o dia 10, mas eu sei que Jesus resolve. No tempo dele. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, nesse trabalho de vigília, de oração, para clamar ao nosso Deus, para interceder diante de Deus pelas nossas petições,
para que no tempo certo, no seu tempo, conforme a sua vontade, ele venha fazer aquilo que ele sabe que é melhor para nossas vidas. Quando a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, muitas vezes temos dificuldade de entender tudo isso. Como é que eu vou chegar para uma mulher que perdeu seu filho e dizer a vontade de Deus é boa? Como é que eu vou chegar para uma mulher que perdeu seu filho e dizer não chore? Mas Jesus, ele tem essa autoridade de dizer não chore, porque ele é o único que pode consolar nossa alma. É o único que pode enxugar verdadeiramente as nossas lágrimas. Por mais que a gente dê um apoio ao amigo, por mais que nós estejamos presentes na vida do amigo, que nós façamos o esforço para ajudá-lo de alguma forma, mas nós não temos esse poder de dar um abraço na alma, de consolar aquele que está passando por uma dificuldade. Mas Jesus pode. E é por isso que ele diz, não chore. E é por isso que ele diz, eu vou despertá-lo do sono. E é por isso que ele disse, seu irmão há de ressuscitar. E é o mesmo Jesus que disse, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Na hora certa, Jesus retirou Lázaro daquele túmulo. Jesus poderia ter impedido a enfermidade, Jesus poderia ter curado a enfermidade, Jesus poderia ter cegado para o sepultamento, mas Jesus chegou na hora certa. Então vamos pedir sabedoria a Deus, vamos pedir discernimento a Deus para entendermos qual a hora certa. Porque Deus, ele fala conosco nas entrelinhas. Deus, ele vai nos mostrando coisas que, se nós estivermos atentos, nós vamos juntando as pecinhas, nós vamos entendendo o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, sejamos gratos. Hoje, meu maior sentimento para com Deus é de gratidão. Gratidão pela minha vida, gratidão pela minha enfermidade, gratidão pela minha família, gratidão pela minha saúde, porque eu creio que esse processo todo, Deus está trabalhando. E muito em breve eu poderei dizer, eu estou verdadeiramente curada. Mas esse processo me aproximou de Deus. Aliás, eu me aproximei mais de Deus. Porque eu sei que ele chega na hora certa. Né? Jó disse que conhecia Deus de ouvir falar. E a gente vê o relato do livro de Jó, o homem que vivia em comunhão com Deus. O homem que sacrificava, o homem que Deus testemunhou dele, e depois de ter passado por uma série de tribulações na vida, eu conhecia de ouvir falar. É impressionante, depois de toda aquela luta, ele reconhecer que conhecia Deus agora. Então vamos estar atentos aos sinais, vamos estar atentos aos detalhes, para ter sempre esta convicção. Jesus, ele chega na hora certa. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.